Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estou de volta para um vídeo de continuação. Eu falei muito sobre o arrebatamento esses dias, li alguns textos e hoje eu quero falar um assunto bastante especial, maravilhoso, porque ele vai trazer uma edificação muito grande para aqueles que gostam de aprender, gostam de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero falar hoje sobre tribulação e ira. Quando acontecerá isso? Eu quero ler um texto, mas antes de ler eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, ir lá no sininho, ir lá em todas, para receber todas as notificações, e também faça o seu comentário e compartilhe o vídeo. Porque se você compartilhar o vídeo, você vai estar ajudando o canal A Voz da Bíblia a crescer e outras pessoas também vão poder fazer o que você está fazendo, que é ouvindo a palavra de Deus, aprendendo do Senhor e contribuindo para que outras pessoas também possam aprender. Nós estamos já na reta final, nos últimos dias, últimos tempos da Igreja do Senhor na Terra. Só nos resta agora, a qualquer momento, eu acredito que dentro de poucos anos, a manifestação do homem do pecado, que vai acontecer em um cumprimento das semanas de anos de Daniel, né? Uma semana de anos, está falando semana de 7 anos, né? A nossa semana hoje atual é de 7 dias, mas a semana de anos de Daniel são 7 anos, de um ano normal como o nosso. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 anos, que é a semana de anos, que vai ser o governo do anticristo na terra, né? E sabemos que estamos muito próximo desse acontecimento, e nós precisamos ensinar, precisamos pregar, alertar o povo, para que esse tempo não nos pegue desprevenidos. Se estivermos vivos, devemos estar atentos a essa manifestação do homem do pecado, porque nós sabemos que isso é bíblico, e isso vai acontecer dentro de pouco tempo. Eu só não vou, depois eu vou estar explicando para vocês o que resta ainda acontecer para que o homem do pecado se levante. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre isso. Mas antes, eu quero ler um texto com os irmãos, que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e o versículo de número 6 em diante. Aqui, a Bíblia fala dos convertidos modelo, recebem e espalham o Evangelho, referência lá em Marcos 16, 17 a 20, e Atos dos Apóstolos 8, e versículo número 4, e 11, 19 ao 21. E Filipenses 1, 7. Isso aí, se os irmãos quiserem ler, depois os irmãos podem ler em casa, falando do crente modelo, os crentes modelo, dentro da época do início da igreja até agora. Diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores. Aqui é Paulo pregando a primeira igreja de Tessalonicenses. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Imitadores de Paulo, dos apóstolos da época e do Senhor. Recebendo a palavra em muito
muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o Filho, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu falei que eu vou falar sobre tribulação e sobre ira. Aqui, nós sabemos que a Igreja do Senhor começou, os primeiros cristãos, anunciar, levar, propagar a palavra do Senhor, e eram crentes modelo naqueles dias, e sempre existiam os crentes modelo, aqueles que têm desejo de falar, aqueles que não negam a fé, aqueles que não negam a confiança em Jesus e não têm nenhum receio de falar do poder da palavra do Senhor para as pessoas que estão próximas. Porque um crente que passa anos e anos que nunca prega a palavra de Deus, o crente que ele está, tem oportunidade em qualquer esfera da sociedade e ele não fala de Jesus, não defende Jesus, ele não é um crente modelo. O crente modelo, ele tem fé, ele tem confiança, ele tem esperança e ele deseja resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu já falei para os irmãos nos vídeos anteriores que Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Resgatou os apóstolos, transformou eles em apóstolos, e depois os apóstolos ganharam outros e outros, e os primeiros cristãos, e esses cristãos anunciaram o evangelho em toda a terra, até hoje estão anunciando. Só que esse evangelho, ele é anunciado também em tribulação. A tribulação contra os cristãos sempre existiu. Jesus também foi atribulado, foi tentado, Jesus foi provado pelo Pai. E a tribulação, o apóstolo São Paulo escreveu que ela produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Jesus Cristo está derramado em nosso coração. O amor de Deus está derramado em nosso coração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tribulação sempre existiu, porque o espírito do anticristo, que esse homem do pecado que vai se levantar agora, eu disse, em pouco tempo, ele já operava desde o começo, sempre ele operou, porque o espírito do anticristo é o espírito do diabo, é o espírito de Satanás, que vive perseguindo pessoas, destruindo vidas, perseguindo cristãos, matando cristãos, perseguindo a igreja do Senhor. Sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Em toda a era da igreja, em toda a era da graça, a igreja sempre será perseguida e viverá tribulação. A igreja primitiva começou com tribulação e até hoje nós passamos por tribulações. E aqueles que vão dormindo no Senhor, que o Senhor Jesus vai recolhendo, já viveu a tribulação dele. Nunca foi fácil para a igreja, sempre a igreja sofreu, sempre a igreja foi perseguida. E esse crente da reta final também passa tribulação. Aparentemente, olhando assim, parece que está tudo bem.
mas acontece que tem irmãos que estão sendo provados, estão sendo embranquecidos, alvejados, como uma roupa é alvejada no sabão do lavandeiro, e como o ouro é provado no fogo, né? A prata e o ouro é provado no fogo, assim muitos cristãos estão sendo provados para poder chegar lá naquele dia da ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo já sofreram a sua tribulação. E aqueles que não morreram e não morrer até a manifestação do homem do pecado, esses vão viver a grande tribulação. Eu já disse para vocês no vídeo anterior, mas eu estou explicando com maior detalhe aqui, que a grande tribulação é uma coisa e a ira futura é outra. A ira de Deus é outra coisa. A grande tribulação, eu disse e repito, é a ira do diabo contra o Israel de Deus, contra a igreja, o povo de Deus que viver na época que ele, com o anticristo, se levantar. Só que a grande tribulação, ela vai estar na parte final ou na última metade da semana de 3 anos e meio dos 7 anos da semana de ano de Daniel. Entendeu? 7 anos de governo do anticristo, porque o anticristo ele vai assumir o poder e ele vai se levantar da terra, como eu já acabei de dizer, lá do Oriente Médio. O mundo vai estar financeiramente enfraquecido, né? Igual o mundo já está um pouco fraco financeiramente, o mundo já está melhor financeiramente. E ele vai se levantar, eu não sei quanto tempo, mas sabemos que breve ele vai se levantar para governar o mundo. Porque o mundo, devido à situação global, à situação mundial, devido às dificuldades das nações, devido às guerras, devido à fome, devido às pandemias, devido a muitas coisas que estão acontecendo, o mundo, queira ou não queira, está enfraquecido. E ele continua enfraquecendo. O mundo está numa situação difícil financeiramente, politicamente, economicamente está sendo enfraquecido. E o homem do pecado, o anticristo, vai levantar salvando a pátria. Por que ele vai se levantar da terra do Oriente Médio? Porque está profetizado. Ele vai vir do Oriente Médio. A Bíblia dá até o endereço do anticristo, ele é de uma cidade chamada Mussum, no Iraque. Só que ele não vai governar pelo Iraque, vai governar pela Turquia. Eu já falei em alguns vídeos para os irmãos, é muitos detalhes, eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque eu estou falando de grande tribulação e ira. Eu estou separando aqui como a Bíblia separa tribulação da ira. Tribulação é a ira do diabo, a ira do anticristo contra o povo de Deus. Porque eu disse que na primeira metade da semana vai ser conquista, vai ser maravilha, vai resolver o problema do mundo, aparentemente. Quando ouvires falar em perfeita paz, sobrevirá a repentina destruição. Quando a Bíblia fala, quando ouvires falar em perfeita paz, ela não é uma paz perfeita. Só vamos ouvir falar de uma perfeita paz. As pessoas vão adorar a besta com a sua imagem, poxa, esse cara ele veio para resolver o problema do mundo. Vão acreditar, tá entendendo? Vão acreditar nesse político mundial. Vão acreditar nesse falso profeta mundial. Vão acreditar nesse filho de Belial que vai se levantar resolvendo o problema do mundo, né? Mas só que quando pensarem que estamos vivendo perfeita paz, ou as pessoas estiverem vivas na época, estiverem vivendo perfeita paz, sobrevirá a repentina destruição. Então, quando vier a repentina destruição, agora vai entrar a grande tribulação, que é os 3 anos e meio final. Aí ele vai se levantar contra o povo de Deus. Ele vai perseguir a mulher que deu à luz o filho. Ele vai perseguir os eleitos do Senhor. Ele vai perseguir as 2 testemunhas que vão pregar na grande tribulação. Ele vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto. É uma coisa terrível. Ele vai proibir pregação, vai proibir as pessoas orarem. Ele vai proibir, vai ser uma lei mundial proibindo. Ninguém adora ninguém, outro Deus.
Ele é que quer, vai ter uma lei mundial para ele ser adorado. Ele e a sua imagem vai ser adorado, porque ele vai mandar fazer uma imagem para a besta. O anticristo vai mandar fazer uma imagem para a besta. A besta é o reino mundial. É tudo que é material, que é corrupto, que é desonesto, que é corrupção, que é engano, que é mentira. O reino da besta é a organização mundial no seu todo, junto com a primeira besta. Por quê? O que quer dizer besta? A besta é o que eu disse, é toda a população mundial, toda a organização mundial que não serve a Deus, é a besta do mar. Quer dizer, mar significa povos, multidões e nações. Povos, multidões e nações. As pessoas vão estar junto com esse espírito do anticristo, no reino da besta, né, governado pelo anticristo. E esse anticristo, ele vai colocar uma lei que somente ele deverá ser venerado e adorado. E a imagem que vai ser feita para a besta, porque a imagem da besta que vai dar os ditames no reino da besta, ela que vai ordenar quem morre e quem vive e essa coisa toda. Vai ser terrível, porque a inteligência artificial, ela já está trabalhando para isso, inclusive a parte robótica do mundo mundial já estão trabalhando em robôs com intelecto, com inteligência baseada na inteligência humana. Eles até conversam com pessoas, até eles falam com as pessoas, né? E no reino da besta, quando o anticristo se levantar, ele vai estar com muito mais aprimoramento, ele vai estar aprimorado de uma maneira tremenda, de uma maneira incrível, para poder o anticristo governar o mundo. Porque, na verdade, o anticristo ele vai governar o mundo através da inteligência artificial. Porque o diabo ele perdeu o poder dele, a glória dele lá no céu. A antiga serpente, o dragão, antes de ser dragão, de ser Satanás, ele era Lúcifer, ele tinha o selo da medida, vivia no meio das pedras fogueadas, mas ele foi expulso do céu porque ele desobedeceu o Criador, ele desobedeceu, se levantou, se rebelou contra Deus, ganhou milhares de anjos que veio junto com ele aqui para a terra, e ele está parado no espaço. Agora na grande tribulação ele vai pisar na terra totalmente, e nós sabemos que o diabo, ele está, por enquanto, aí no céu, ele está tendo visão do mundo globalizado, e ele está trabalhando, né, por cima, porque ele trabalha na mente do ser humano, e ele usa as mentes para poder praticar as suas orgias, o seu pecado, as suas destruições, as suas desuniões, guerra, país contra país, guerra e após guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. É uma desunião terrível, é pai destruindo filho, filho destruindo pai. Jesus está voltando, mas ele só vai voltar depois de todos esses acontecimentos. E na grande tribulação é que vai ser pior. Na grande tribulação é que vai cumprir esta palavra na sua totalidade. Pai contra filho, filho contra pai, pai entregando filho para ser morto, pessoas que vai fazer parte do reino da besta, né, que faz parte do reino da besta, vai entregar os seus parentes que são cristãos para ser morto, para ser torturado, para ser obrigado a aceitar o sinal da besta do sistema mundial, porque se não aceitar será morto. Isso vai acontecer, essa é a grande tribulação, perseguição do povo de Deus, a ira do diabo e do anticristo contra a igreja do Senhor,
contra o Israel de Deus. Agora, a ira de Deus, que a Bíblia está falando aqui, que ele nos livrará da ira futura. A ira futura é quando estiver terminando a grande tribulação. O Senhor ressuscitará os que morreram em Cristo, transformará os corpos daqueles que fazem parte da igreja, dos eleitos do Senhor, que estiverem vivos, ressuscitará as duas testemunhas que foram mortas também no final da grande tribulação, né? Que ela vai ser morta e logo elas ficará 3 dias morta em praça pública, entendeu? Mas depois elas vão ressuscitar. Esses 3 dias aí fala de 3 dias normal, literal, igual aos nossos dias. E quando eles for chamados, que eles ressuscitarem e ouvirem aquela voz, sobe cá, é naquele momento que a igreja, que os corpos serão ressuscitados, entendeu? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os corpos vivos serão transformados, então acontecerá o arrebatamento. Então o Senhor tirará a igreja para livrar da ira futura. Que ira é essa, pastor João? É a ira futura, é as taças dos 7 flagelos que vai ser derramada logo em seguida. Ele tira a igreja para o espaço, derrama as 7 taças, destrói com o reino da besta, entendeu? E agora ele vai voltar com a igreja com poder e grande glória. Aí ele vem para a festa dos tabernáculos. Ele julgará todas as nações restantes que não se curvaram, que não se renderam ao reino da besta. Ele julgará as nações e separará os bodes das ovelhas, implantará, acontecerá a festa dos tabernáculos da igreja com Cristo, que a entrega dos galardões também vai acontecer nesse período de 45 dias, que eu sempre falo nos meus vídeos, que vai acontecer arrebatamento, ira de Deus, ressurreição, transformação de corpos, arrebatamento para o céu, ira de Deus, 7 taças será derramada, e depois ele desce para a festa dos tabernáculos, casamento da noiva de Cristo com Cristo, e aí ele julgará as nações, preparará dentro desses 45 dias, que é um período de transição, né, do reino para o reino do milênio, do reino de Satanás de 7 anos para o reino do milênio, uma transição que é uma transição que eu falo que vai acontecer, é um tempo que vai acontecer, não que vai haver, não vai aderir nada, claro, do reino da besta. O reino da besta será totalmente detonado, destruído, e o Senhor Jesus julgará as nações restantes que não se curvaram à besta nem adoraram a sua imagem. Essas vão entrar no milênio fisicamente para reconstruir o milênio, dirigido e orientado, disciplinado, ensinado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, juntamente com Jesus, durante 1000 anos. E a terra será edificada durante 1000 anos, e Satanás será preso no começo do milênio, por 1000 anos, será jogado no poço do abismo e lacrado, né, o poço do abismo, e ele não vai poder sair dali durante 1000 anos, e o povo, a terra se multiplicará, se encherá com as nações que ficaram em vida normal, mas com um teor de santidade muito melhor, de humildade muito melhor, porque o diabo vai estar preso por 1000 anos, entendeu? Vai existir pecado no milênio? Vai, pecado natural, o pecado do homem, que nem todo pecado que o homem pratica é coisa do diabo. Tem o pecado natural, o pecado que herdamos do nosso pai Adão, o primeiro homem que foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso na terra. Então, é o pecado do homem, natural. A Bíblia diz que quando o menino nasce, ele já nasce com o pecado natural. E a estutícia está no coração da criança, está no coração do menino. Ele já nasce com isso. Só que esse pecado aí, ele é um pecado diferente do pecado que é induzido por Satanás, o pecado que é praticado em obediência ao diabo. Então, meus amados irmãos, é isso que vai acontecer. A ira do diabo contra o povo de Deus é a grande tribulação, que vai acontecer em 3 anos e meio, depois da primeira metade da semana de anos, que o anticristo vai se levantar. Na última metade da semana é a grande tribulação. E depois da grande tribulação, aí vem tudo isso que eu falei, né? Ressurreição,
transformação de corpo, arrebatamento, aí Deus derrama a 7 taças da ira, porque Ele vai tirar a igreja para a igreja não sofrer a ira. Aí todos os reinos do mundo, as pessoas pecaminosas, o reino da besta mundial, que é tudo que não presta, vai ser destruído. Tudo que o homem edificou vai ser destruído. E no milênio, eu quero que você seja muito bem entendido agora. No milênio nós não vamos precisar de celular, não vamos precisar de satélite, não vamos precisar de nada disso. O reino milenial vai ser um reino de edificação da terra, um reino de paz, um reino de amor, um reino de união, um reino que ninguém vai ficar em celular, olhando internet, olhando essas coiseiras, essa baboseira que o povo vive vivendo hoje. Isso aí tudo vai se acabar, meus irmãos. Vai ser um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de comunhão, um reino de união. E você que está me ouvindo neste momento, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar sim. Ele vai voltar, mas Ele vai voltar no final da grande tribulação. Arrebatar a igreja e fazer tudo isso que eu falei para a glória do nome do Senhor, para poder vivermos o milênio com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Eterno, o Senhor Jeová, continue falando no teu coração. Não deixe de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Não deixe de fazer isso. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude o canal A Voz da Bíblia a crescer para a glória do nome do Senhor. Se você compartilhar, você vai estar ajudando o pastor João. É o suficiente. E quando estiver orando, ore por mim, para Deus me dar graça para me continuar fazendo a obra do Senhor na terra, até o dia que o Senhor determinou para mim, ou até o dia da grande tribulação. Se eu estiver vivo, eu quero confrontar o reino da besta, eu quero pregar na grande tribulação e quero ganhar muitas almas, resgatar muitas ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão brincando hoje, mas poderão ser salvas assim, se não aceitar o sinal da besta, nem adorar a besta com a imagem, vai ser levado para os exércitos dos povos, vai ser protegido por Deus por 3 anos e meio, e depois, no dia do arrebatamento, os que fizeram parte da igreja subirão, e os demais entrarão no milênio fisicamente para reedificar a terra para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, orem ao meu favor, ore pela minha família, para que possamos continuar sempre defendendo a verdade do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.